Bloco Pimenta, e a gente terminou o bloco passado falando sobre as áreas do distrito industrial. Essas áreas, Carlos, têm perspectiva de ser passada para os industriais ou isso não acontece em lugar nenhum, isso é difícil de se fazer, de se implementar? Por que a Rigesa não foi para o parque industrial? Vamos lá, explica isso um pouco para a gente. Bom, os parques industriais de Araçatuba, eles tinham problemas anteriores da desapropriação, a questão da legitimação aí, da legalidade dele, de licenciamentos e tudo. E o governo fez o trabalho de casa, que é de pagar os precatórios, e agora nós estamos fazendo o processo de licenciamento. Então, nesse intervalo, os empresários que tiveram a concessão, eles tinham uma escritura, mas essa escritura dependia dessa legalidade dos distritos. E hoje nós estamos com a governança que foi criada, o prefeito municipal estabeleceu que nós fizéssemos uma governança dos distritos. Hoje os distritos têm 6 empresários que representam aí mais de 100 que estão distribuídos em todos os distritos. E nós estamos fazendo esse processo de legalização, priorizando aí um espectro de providências de arborização, segurança, pavimentação, isso com essa interlocução governo com essa governança. A questão da Rigesa, Rodrigo, é o seguinte, ela veio para o município para ter uma área, construir sua planta e, como você sabe, a gente estava com saturamento da questão de saneamento, né? Principalmente com o TAC aí que o governo veio trabalhando durante esses anos, né? E ela resolveu ter a área própria dela junto à rodovia, fazer o tratamento aí ela achou menos arriscado. Exatamente. Ela resolveu investir os ativos dela num lugar que ela se responsabilizaria por todo o processo. Exatamente. Então, ela tomou uma decisão e a gente alimentou de que ela ficasse no município, né? Então, foi feito esse trabalho, mas ela resolveu tomar essa decisão de ela assumir uma responsabilidade dela junto à rodovia aqui em Araçatuba. Isso, duas vertentes de pensamento. Uma coisa é alugar a área, áreas industriais, galpões industriais, para você operacionalizar isso, ser um custo. E a outra situação, numa cidade como a nossa, pode ser um viés de crescimento, quando essa área é passada e passível de empenhamento no banco para alavancar capital de giro para a indústria, se torna importante ser passado essa área. Você falou que já existe agora então uma conversação, né, Carlos, desse grupo gestor com a prefeitura. Mas você acha que isso converge para um dia ser possível este empresário que está lá dar em garantia, por exemplo, a um banco para ir buscar capital de giro ou até para financiar uma readequação de planta? Está caminhando para isso. Está caminhando para isso. O nosso jurídico está trabalhando para isso, né? Mas eu queria focar também no seguinte sentido, hoje em Araçatuba há uma ambiência aí de constituir condomínios empresariais privados, né? E essa questão aí vem muito à tona porque são poucas as áreas hoje que nós temos dentro do plano diretor para investimentos e empreendimentos industriais. E essas áreas que nós temos que definir e ordenar daqui para frente, nós precisamos de que o investimento seja rápido, né? De infraestrutura, de ordem de pavimentação, de energia, e tudo isso, estando o capital privado em parceria com a prefeitura, ele acontece muito mais rápido. Então, o governo vai abrir. É claro que nós vamos criar aí, a intenção do prefeito é criar plano de incentivos para que o investidor privado ele implante esses distritos, né, esses condomínios, e o empresário ele tenha o mesmo incentivo que o empresário que está tendo nos nossos parques industriais, entendeu? Né? Então essa é a temática que a gente vai tocar, claro, tendo a possibilidade do empresário ter a concessão nos distritos, mas também ter a oportunidade de estar num condomínio privado. Trabalhar as duas vertentes, porque a parte privada dos condomínios industriais já vai chegar para o cara que quer montar uma indústria com tudo pronto para ele, galpões já preparado para ponte rolante, tudo. E tem aqueles que querem começar, até por conta dos galpões industriais, normalmente, desses condomínios industriais, terem um segmento de mercado mais apropriado para ele, específico, né? E tem outros que, que precisam de plantas mais largas e mais baixas, que normalmente esses condomínios industriais já não
privilegiam isso. E é fato essa conversa que nós estamos tendo aqui, porque eu tive 3 conversas dentro desse mês de novembro, que nós estamos ainda no dia 14, com 3 grandes investidores que vieram me perguntar sobre condomínios industriais. 3. Eu não posso citar os nomes, mas foram 3 pessoas. Mas a questão da Rigesa, você disse que ela trata os seus resíduos. E aí vem um assunto polêmico aí. Resíduo sólido, ou até o próprio TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, que o município tem que se ajustar. Acho que o DAE que autuou isso, eu não sei como que funciona. É o córrego dos espanhóis, é isso? A CETESB que colocou isso daí. Como é que está isso, Carlos? Porque a gente colocou isso, mas o industrial que esteja querendo ir para o parque industrial pode ir sem medo? Então, o prefeito municipal teve um ato muito importante, que foi a concessão do Departamento de Água, que cuida dessa parte de saneamento. Essa responsabilidade vai cair na costa da Samar agora? Porque ela tem, dentro do plano de investimentos, aí criar essas soluções dessa ordem, né? Então, eu acho que Araçatuba agora começa a vivenciar um outro momento para atendimento ao setor industrial, né? E atrelado a isso, eu acho que Araçatuba, a discussão da implantação de um aterro de ordem regional, e nós temos que estar agora com a visão de mundo que está tendo de criar aterros privados, né? Para que os municípios, tanto o resíduo domiciliar como o industrial, ele tem uma destinação para um empreendimento, que o aterro é um empreendimento, né? Sim. E que tenha os padrões de sustentabilidade que o mundo está exigindo, né? A gente acompanhou aí Ribeirão, Bauru, Curitiba, São Paulo, hoje eles estão credenciando esses aterros, mas exigindo o padrão de sustentabilidade que o mundo necessita, né? E a nossa região, com o crescimento que está tendo, não há administração municipal que consiga gerenciar um aterro com uma estrutura municipal para dar o respiro que esses empreendimentos, que é a demanda que a gente precisa, né? Então, é claro que isso precisa ser discutido num plano democrático, entre comunidades, setor público, empresarial, mas hoje o empreendimento de um aterro regional para Araçatuba e região, ele está condizente com o momento que nós estamos vivendo, entendeu? Entendi. Bom, aproveitando, já que nós estamos falando muita coisa que está se fazendo, está começando a se articular para a vinda de indústrias aqui para a nossa cidade, eu vou aproveitar a deixa aqui do William Leite, que também escreveu pelo Facebook. Eu só vou mudar um pouco a abordagem do que ele está colocando aqui. Ele fez uma pergunta justamente nesse sentido, o que está sendo feito? Muito parecida do Fernando também, né? Muito parecida. Então, como foi parecida, eu vou trocar um pouco a abordagem, mas pegar o mote, que ele fala da importância que tem a indústria para o desenvolvimento econômico, né? O William está comentando aqui. Então, eu vou pegar o outro lado. Quais são os gargalos, então, que nós temos aqui na cidade? Gargalos no sentido assim, de desafios. O que precisa ser desenvolvido de forma mais intensa agora para que se torne ainda mais atrativo para a indústria se instalar aqui? Por exemplo, a estrutura do parque industrial. Tá. O parque industrial é uma coisa pontual que vai ter a sua solução. Agora, no universo da cidade, o principal gargalo que nós tínhamos e está sendo solucionado é a questão do saneamento com a concessão que foi feita. Quer dizer, isso recaindo nas costas agora, vamos dizer, do Samar, vai precisar de investimento pesado, talvez a prefeitura não tinha como fazer isso, porque é um investimento pesado. Óbvio, agora provavelmente deve se sanar esse problema. Sanar vai sanar esse problema. Samar vai sanar. É Samar, né? Samar vai ter que sanar. Vai ter que sanar. A questão do aterro eu acho primordial, porque o volume de lixo produzido hoje no mundo, no Brasil, nos estados, e Araçatuba hoje, ela chegou num patamar de cidade que ela precisa ser a protagonista dessa infraestrutura, né? E ela tem que ter uma solução para isso, né? As outras questões, Caio e Rodrigo, eu não vejo nem tanto como gargalo, eu vejo como desafios aí, que é a de ordem de mão de obra, que é uma questão da gente ordenar. Eu estava falando para o Rodrigo, eu fiz uma visita hoje à Unesp, né, que é uma instituição que é referência nossa, e estou procurando visitar as universidades para conectar a preparação de mão de obra, sintonizar os nossos cursos em graduação
e de MBAs, pós-graduação e doutorados, mestrados, dentro do nosso mercado produtivo regional, né? Eu acho que isso é um desafio e da gente criar aí estruturas, eu vinha conversando também, da gente ter uma base de conhecimento e de inovação e tecnologia na região, instalada com as universidades e escolas técnicas, para que tudo que seja produzido na região, ela tenha aqui a propriedade do conhecimento disso, né? Nós somos polo energético, de bioenergia, somos polo alimentício, temos a Nestlé, a Bong e outras indústrias, temos o setor metal mecânico, confecção. Agora, a universidade, ela não pode só formar a graduação, ela tem que ter a apropriação do conhecimento aqui com tecnologias, é isso que a gente vem conversando. Para minha surpresa, eu achei que estava uma situação até adversa, mas hoje na Unesp eu tive a informação que nós temos lá 150 doutores, né? E a base para essa formação de estrutura de conhecimento e tecnologia e inovação, nós temos que ter mestres e doutores sendo formados e colocados aqui no mercado. E com essa informação da Unesp, no universo de Araçatuba, a gente deve ter uns 400 doutores e mestres, mas nós temos que ter muito mais, no mínimo o dobro disso, para a gente começar a ter a apropriação disso tudo. Então, isso está ligado ao município ter a base de conhecimento, ter a mão de obra qualificada e ajustar a questão do abastecimento de águas nos pontos que a gente precisa, a questão de calibrar o fornecimento de energia com a nossa distribuidora, né? A questão do transporte. Acho que não tem município aqui no estado de São Paulo que tem uma oferta de modais de transporte como Araçatuba. Eu acho que nós temos, vamos dizer assim, nós somos extremamente privilegiados. Exatamente. E agora é integrar isso, né, Rodrigo? É colocar isso para o setor corporativo, que o município não consegue fazer sozinho, ele precisa dessas parcerias, né? Carlos, tem uma ação sua, tem um jeito seu de agir que eu acho que é muito interessante, eu gostaria de saber se isso é proposital ou se é natural. Você tem uma visão muito forte de ajudar a indústria, mas eu vejo você participando do terceiro setor, dos serviços, também do comércio, da agricultura também, que é através do agronegócio, mas eu vejo que você foca muito na indústria. Isso é proposital? Porque a gente conversou com o César Tonheiro nessa mesa e ele mostrou alguns dados de que países que se desindustrializaram estão sofrendo as consequências. E a gente está vendo uma tendência diferente no Brasil. Acordamos para esse fato e estamos pensando na indústria. Isso é natural seu ou isso é pensado mesmo? Temos que focar nas indústrias. Eu tive, logo que eu vim para Araçatuba, eu tive aqui algumas pessoas que foram muito importantes nessa visão que eu tenho, né? Uma pessoa que eu conversei muito lá atrás foi o comendador Elísio, que era um grande desenvolvimentista aqui da cidade, né? E lá atrás ele me falava muito da questão do álcool, do etanol, e da gente ter indústria. Ele lutou por indústrias aqui, a Tenniscord e outras. Eu vejo assim, a cidade trabalha, e o governo municipal trabalhou muito na questão social nesses últimos anos. Mas a pessoa, quando tem um emprego, quando ela consegue adquirir o seu emprego, o horizonte dela, a questão social, da estabilidade de família, ela tem esse ajuste, dá o equilíbrio. É bem ampliado. Se dá autonomia, né? Então, esse é o foco que eu tenho, claro, com todo o desejo do governo municipal, de que a gente realmente garanta os empregos com a industrialização da cidade, né? Araçatuba já é referência em comércio e serviços, né? Mas, por exemplo, multinacionais aqui em Araçatuba, há mais de 25 anos que Araçatuba não recebia uma indústria multinacional. E nesses últimos anos tivemos a Bung aí que negociou, que é acho que a terceira de alimento no mundo, a Rigesa. Então, assim, começamos a ter agora um retorno desse trabalho que a gente fez, mas não é a industrialização, mera industrialização sem qualidade, Rodrigo. A gente procura trabalhar de que venham indústrias que trabalhem em padrões de sustentabilidade. A Rigesa tem ISO 14000, né? A Bung também. Então, são empresas que estão dentro da sintonia de um padrão de qualidade que Araçatuba merece e tem dentro dos seus recursos naturais, né? Para o próximo bloco, o bloco Tendências, vou jogar uma pergunta do Alex David aqui, bem interessante.
e eu acho que vai trazer esse assunto de novas áreas industriais e como que isso pode também ser visto não só dentro do parque industrial. Até lá!